Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Com muita alegria e com muita satisfação cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por tantas as bênçãos que Tu tens dispensado a todos nós, pela Tua proteção e a Tua direção em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas faltas, de nossos lares representados nesta oração e de todo o Teu povo que habita sobre a face deste velho mundo. Senhor Deus, unja-nos com o Teu Santo Espírito, ao abrirmos a Tua palavra para estudarmos, que tenhamos uma compreensão ampla e profunda dos Teus ensinos, para que andemos em novidade de vida, nos preparando melhor e auxiliando no preparo de outros, para um dia abraçarmos contigo nas mansões eternas. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, a personalidade do Espírito Santo. Olha que aqui foi fundo, hein? Mergulho aqui foi profundo. João capítulo 14, verso 26 diz o seguinte: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Presta atenção. Esse texto bíblico, nós estamos tratando de uma expressão pronunciada por ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Filho de Deus. E essa expressão que ele atribui aqui, tanto envolve a condição dele como um Deus homem, como aquele antes da concepção de Maria. Porque ele foi quem disse e ensinou a quantos e quantos na história do Antigo Testamento. Esteve lá na sarça ardente, esteve no Sinai, dentre muitas e muitas outras manifestações. E aqui, quando ele está dizendo isso, esse texto se torna uma chave que nos garante que a palavra de Deus, de forma viva e absoluta, ela se manifestará em nós sempre. Lembra que eu comento sempre que tem aí mais de 22 livros citados dentro da Bíblia que não estão na Bíblia? Pois é. Não tem problema. Porque quem ditou, quem iluminou, quem inspirou foi o Espírito Santo. Ele está aqui em ministério. E tudo o que a Santíssima Trindade nos ensinou, tanto nos inspirou e iluminou a escrever, como a pregar ou a falar, tudo isso vem à memória no momento certo. Porque aqui o próprio Filho de Deus está garantindo, nos fará lembrar de tudo que ele tem ensinado. Então, que tire 22, que tire 30, 50 ou 60, seja o que for. Ele nos transformará numa Bíblia viva, se for preciso. Mas a verdade será sempre ensinada por um verdadeiro ungido, para quem está em comunhão com o Santo Espírito. Esta é a chave de garantia que isso é verdade, o que estou acabando de confirmar. Não precisa preocupar. Na época da Inquisição, queimaram, juntaram as Bíblias em Paris durante 3 anos e meio. No final, mandou fogo. Queimaram Bíblias e Bíblias. Entre o ano 303 ao ano 303 da era cristã, Diocleciano, pai de Constantino, também destruiu todos os originais da Bíblia que tinha escrito na época. Que ele teve alcance, ele destruiu. Veja que coisa mais interessante. Sobrou só o original escrito por Mateus, que está em aramaico, está lá no museu na Cesareia. Irmãos, não tem problema. O que foi dito na forma original, que conhecemos como verdade, ele nos fará lembrar de tudo, de forma absoluta e concreta. E a raça eleita sempre será guiada. A raça caída sempre terá oportunidade, enquanto a porta da graça estiver aberta, terá oportunidade de conhecer a verdade e de aceitar ou não a verdade. E se aceitar, será agregada à raça eleita
e todos juntos caminharemos rumo à Canaã celestial. Por isso que Paulo citou em Romanos 12, verso 2, renovai-vos, não vos conformeis com esse mundo, tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista vital. Nós não podemos acomodar com nada, mas através do Espírito Santo renovarmos, estar com a mente aberta, com o coração aberto para receber a mensagem. Sempre para Deus temos que ter o coração limpo e aberto, para que Ele entre, faça morada e nos transforme em verdadeira luz do mundo e sal na terra. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Segundo tema, a descrição de Jesus sobre o Espírito Santo. Se analisarmos alguns textos bíblicos como João 16, 13 e 14, capítulo 15, versos 26 e 27, e capítulo 14, versos 16 e 26, podemos notar aqui que nesses textos Jesus afirma que Ele guia, que o Espírito Santo nos guia, que o Espírito Santo ouve, que o Espírito Santo fala, que Ele anuncia, que Ele glorifica, que Ele ensina, que Ele nos faz lembrar, que Ele habita em nós, que Ele dá testemunho, que Ele convence. Nós estamos tratando de expressões descritas do Espírito Santo pelo próprio Filho de Deus. E outro detalhe, Ele nos garante que Ele não nos deixará órfãos. Mas, por ironia do destino, tem pessoas que têm um grande peso na história deste mundo, que não conseguem se manterem em atividade plena na causa de Deus. Sabe por quê? Porque eles fazem opção de uma orfandade voluntária. E isso mesmo. Eles oram como se Deus estivesse lá no céu bem longe, o Pai, o Filho que está bem longe, e se esquece de se envolver com o Santo Espírito que está bem aqui. Claro, para se envolver com Ele, precisamos de estar com a casa vazia, para que Ele tome conta e nos guie, nos projete na obra, nos projete na causa, para que alcancemos os corações e as almas que Ele quer trazer para os pés de Cristo. Se não nos vincularmos ao Espírito Santo para falarmos, seja com o Pai, seja com o Filho, seja com o Pai em nome do Filho, seja o que for, jamais conseguiremos resultado, e as orações não passam do teto, e a nossa vida religiosa fica monótona e vira um tédio religioso. Mas a única forma de nos conectarmos com o Pai e com o Filho é nos envolvermos com a Trindade toda, que o elo é o próprio Santo Espírito. Ele que faz o carro andar. Ele é quem faz as coisas acontecer, porque Ele, esse membro da Santíssima Trindade, é quem está aqui em ministério absoluto e aberto, e quer envolver a mim e a você nessa grande causa. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, minha querida irmã. Essas descrições de Jesus sobre o Espírito Santo são importantíssimas para entendermos que precisamos nos relacionarmos de fato com a Santíssima Trindade como um todo. E isso envolve a nossa vida, envolve decisões pessoais, envolve determinação, envolve fé. Terceiro tema, aspectos pessoais do Espírito Santo, parte 1. Aqui nesse tema podemos observar alguns textos bíblicos, como Romanos 8, 14 a 16, e o capítulo 15, verso 30, como também 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, dentre outros. E descobriremos o seguinte, que o Espírito Santo intercede, Ele revela, Ele fala conosco. Tudo isso demonstra que Ele se relaciona conosco. Mas e nós nos relacionamos com Ele?
Nós correspondemos? Ou ficamos, como o tema anterior, apenas olhando para um Deus distante, um pai distante, um filho distante, mas não conseguimos sintonizarmos aqui e agora na causa do Mestre? Será por quê? Para funcionar, precisamos de ter uma fé viva, atuante, vibrante. Aí sim, estaremos de fato conectados com a Santíssima Trindade, sendo luz do mundo e sal na terra. E precisa ser rápido isso, meu amado irmão e minha amada irmã, porque o tempo está próximo. Não estamos mais com tempo para brincar. Aliás, nunca tivemos. Porque desde que se superou o plano da redenção aqui na terra, através da obra da pregação deste plano, do testemunho deste plano, que iniciou lá no Pentecostes, está prestes a cair a chuva serôdia para chegar o grão no ponto da maturação e podermos definitivamente fechar a colheita. E eu e você precisamos estar envolvidos nisso, antes que seja tarde demais. Aspectos pessoais do Espírito Santo, parte 2. Na primeira parte, percebemos que é um relacionamento aberto. Aqui, ao estudarmos alguns textos bíblicos, como Romanos 15, 13, por exemplo, ali temos o seguinte: o Espírito Santo, o Deus da esperança e fé genuína, ele nos enche de esperança e fé. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, temos o seguinte: a minha pregação e linguagem não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas de demonstração do Espírito, com E maiúsculo, e de poder. Olha o que Paulo disse. Ele está apresentando uma pessoa. A Santíssima Trindade toda, meus amados irmãos, ela é física e palpável. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, caso contrário, não teria fundamento essa afirmação bíblica. Nós não palpamos eles porque temos uma barreira chamada pecado, que fazem divisão entre nós e eles. Mas através do Calvário, através da obra do Santo Espírito, nós abraçaremos com a Santíssima Trindade novamente, para todo sempre. E nada disso compromete os atributos de onisciência, onipotência e onipresença da Santíssima Trindade, apesar que alguns pensam diferente e têm opiniões diferentes e que devemos respeitar. Mas os atributos da divindade são absolutos. Tudo de Deus é absoluto. Não tem nada, nem dentro e muito menos fora da Bíblia, que possa comprometer, que possa contestar tal afirmação. Porque o ser divino, ele sempre é divino. A única questão com Jesus é que ele se tornou um de nós, nasceu como membro da raça caída, para mostrar que o membro da raça caída, filhos dos homens, podem de fato se tornar um filho de Deus. Mas quando ele ressuscitou, lembra que ele tomou um corpo diferente, que ninguém conhecia ele? É o corpo que ele tinha lá no céu. Voltou à estrutura normal dele. Apenas uma diferença: os cravos, a cicatriz do Calvário ficará para sempre nele, para jamais se repetir na história do universo. Tamanha afronta contra tamanho amor e misericórdia e justiça. Ele não foi reconhecido, mas depois, ao se entrosar novamente, perceberam que se tratava de fato do Filho do Deus vivo. Mas eles, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, compõem como indivíduos divinos. Todos três são Deus. E nos cuida de forma absoluta e administra o universo como Criador e mantenedor de forma plena e absoluta. Cada um tem sua função, mas todos três são pessoas dos quais foram espelhadas
a nossa imagem e a nossa semelhança. E voltaremos a ter uma imagem original também. Não seremos reconhecidos facilmente, como a pena inspirada apresenta. O jeito de andar, o jeito de falar, teremos diferença de estatura, de expressão física e tudo mais. Isso sem falar que, lembra do lobo e do cordeiro que pastarão juntos? Lembra do leão e do boi que pastarão juntos? Você acha que o leão ou o cachorro que tem essa dentição canina, que o intestino parece um tubo de PVC, vocês acham que esses indivíduos aí vai aparecer desse jeito lá? Não. Esses camaradas têm a dentição igual a da vaca, o intestino igual ao da vaca, o original que foi criado. Tanto o lobo quanto o leão. Eles estão pastando. O lobo e o cordeiro, o boi e o leão. A natureza vai voltar a ser como era. E não a natureza adaptada com a evolução ajustada para cada caso, como é o caso que vivemos nesse mundo de pecado. Tudo vai voltar a ser original como no Éden, perfeito. E vai ser difícil de imaginar alguma coisa igual ao que tem hoje. É muito difícil. Por mais beleza que se tenha nesse mundo de pecado, não serve de sombra, nem de ideia, porque conheceremos no reino eterno. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. E principalmente, se prepare desde já para fazer parte disso. Desde hoje, para ser contado entre os membros da raça eleita. É muito sério e muito importante a nossa determinação nesse sentido. Tem um outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 28, onde Lucas comenta que pareceu bem ao Espírito Santo. Meus irmãos, ele tem opinião. E isso é mais uma prova incontestável do relacionamento pessoal do Espírito Santo conosco. Pense nisso. Quinto tema, o Espírito da Verdade. Analisando João capítulo 14, verso 6, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, chegará a Deus, chegará ao reino eterno, se não for por mim. Mas lembre-se, ir a Cristo através dele, ir ao reino eterno através dele, do Santo Espírito, porque ele é o único caminho, não tem outro. E o outro texto, João 17, 17, é a oração sacerdotal de Cristo, pedindo ao Pai pelos apóstolos e dizendo: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E Cristo disse que ele é o Espírito de verdade. Veja bem, meus amados irmãos, a verdade não é o que eu acho que entendi na Bíblia. Não são as doutrinas religiosas que eu crio segundo as minhas interpretações dentro da Bíblia, mas são as doutrinas apresentadas na Escritura Sagrada, limpa, transparente e genuína como são. Não é com jeitinho, não é com adaptações. É a palavra crua e nua como ela é. E sem falar que a palavra viva está aí, ao nosso dispor, para que possamos levar essa obra avante antes que seja tarde demais. É através do Santo Espírito que nos unimos à Trindade nesta obra maravilhosa. É através do Santo Espírito que conseguimos, de fato, realizar a obra, a missão que Deus tem confiado a cada um de nós. É esse Espírito de verdade que nos leva a essa realização. No sexto tema, por que isso importa? Meus irmãos, esse assunto do Santo Espírito que estudaremos esse trimestre é de uma importância expressiva na nossa fé e no nosso relacionamento diário com Deus e com semelhantes. Se olharmos Efésios capítulo 2, versos 18 e 19, perceberemos que através do Santo Espírito nós voltaremos a fazer parte da família de Deus. E isso é uma questão vital de nossa fé, de nossa jornada rumo ao céu. É importantíssimo
Jamais poderemos abrir mão disso. Pense nisso. A importância que tem o trabalho do Espírito Santo em nossa vida e o trabalho nosso na causa de Deus ligados ao Espírito Santo. Do contrário, fica tudo infrutífero. Nos batiza da água, nos mantendo identidade de membros da raça eleita diante do mundo. Ele nos batiza no Espírito Santo, nos mantendo convertidos diariamente, renovados diariamente, e nos batiza no fogo, o fogo do entusiasmo, que nos mantém acesos nessa fé maravilhosa e no desejo de levar almas aos pés de Cristo. Sétimo tema, autoridade universal. Eu citaria um texto da Pena Inspirada, tanto analisando o desejar de todas as nações, entre a página 669 a 672, como analisando o Evangelismo, 613 a 617, concluiremos um trecho interessante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E isso ele confirmou nas Escrituras Sagradas. Ele relatou isso nas Escrituras Sagradas. Cristo recebeu poder em nome de Deus. E ele repassou através do Espírito Santo, e repassa através do Santo Espírito, para mim e para você, para finalizarmos com essa missão, com essa obra que ele deu o pontapé inicial. E que eu e você, com a ajuda deles, da Santíssima Trindade, concluiremos. Não pense, meu amado irmão, minha amada irmã, que estamos livres de cumprir com a nossa parte nessa missão. Eu não consigo olhar para a salvação sem olhar a pregação do Evangelho, sem olhar o envolvimento na causa, de alguma maneira, seja convidando alguém, levando alguém para receber estudo com quem sabe ministrar, seja levando alguém para assistir o culto, a programação na igreja, está envolvido. Precisamos estar envolvidos nessa causa, antes que seja tarde demais. Eu tenho dificuldade de enxergar salvação egoísta. Tenho dificuldade. Pense nisso, minha amada irmã. Pense nisso, minha amada irmã. Que Deus abençoe a mim e a você, que naquele grande dia todos nós estejamos envolvidos nessa grande causa e que tenhamos levado muitas almas aos pés de Cristo para a honra e a glória de Deus. Santo Deus, nos envolva nesta causa, fortaleça a nossa fé, capacita-nos a superarmos os obstáculos que temos pela frente, para que consigamos alcançar os corações sinceros que tu desejas que alcancemos para a tua honra, tua glória e teu louvor. Nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, Senhor, não por merecer, mas em nome de Jesus. E assim te agradecemos. Amém, Senhor. A seguir, em outro ambiente, convido a minha filha para uma apresentação para a honra e a glória de Deus.